Olá, paz seja convosco. Chegamos ao capítulo 5 da disciplina Missão Integral, cujo tema é a responsabilidade social da Igreja. Até aqui, percorremos uma trajetória importante. Vimos as raízes históricas da missão integral, refletimos sobre sua relação com o Evangelho pleno, analisamos os riscos de distorções doutrinárias e também compreendemos o cuidado ambiental como parte da missão cristã. Agora, avançamos para um aspecto essencial: a atuação da Igreja no contexto social, especialmente nas cidades modernas, marcadas por diversidade cultural, desigualdades e desafios éticos. O objetivo desta aula é compreender como a Igreja deve se posicionar diante das demandas sociais, sem perder a centralidade do Evangelho. A responsabilidade social da Igreja não é um acréscimo à sua missão, mas parte integrante dela. A palavra de Deus nos lembra em Mateus 25, versículos 35 e 36. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Esse texto mostra que a fé cristã se expressa em ações concretas de amor e justiça. Vivemos em um mundo urbano, plural e desafiador. As cidades concentram tanto oportunidades quanto desigualdades. Como destacou Timothy Keller, a cidade é um ambiente desafiador para o ministério, mas também uma oportunidade incrível para a renovação espiritual. Isso significa que a Igreja deve enxergar os centros urbanos não apenas como locais de dificuldades, mas como campos férteis para a proclamação do Evangelho e para a prática da justiça social. Nesta aula, veremos como a Igreja pode identificar e compreender os desafios sociais, responder biblicamente a eles, desenvolver uma postura ética e engajada, e tornar-se uma comunidade vibrante que impacta positivamente a sociedade. Também refletiremos sobre a postura sociopolítica do cristão, entendendo que fé e vida pública não podem ser separadas. Portanto, o objetivo desta aula é claro: mostrar que a responsabilidade social da Igreja é parte inseparável da missão integral. A Igreja é chamada a ser sal e luz, proclamando a salvação em Cristo e, ao mesmo tempo, sendo instrumento de transformação social, cultural e espiritual. Slide 1. Tema central: responsabilidade social da Igreja. A responsabilidade social da Igreja é parte inseparável da missão integral. Não se trata de uma opção, mas de um chamado bíblico. A Igreja deve proclamar o Evangelho e, ao mesmo tempo, agir em favor dos necessitados. Em Tiago 2,17 lemos: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Isso significa que a fé verdadeira se manifesta em ações concretas. A Igreja deve ser presença transformadora na sociedade, testemunhando o amor de Cristo em todas as áreas da vida. Ao iniciarmos este primeiro slide, precisamos compreender que a responsabilidade social da Igreja não é uma opção, mas parte essencial da missão integral. A Igreja não existe apenas para pregar a salvação em Cristo, mas também para ser expressão visível do amor de Deus no mundo. A palavra nos lembra em Tiago 2,17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Isso significa que a fé verdadeira se manifesta em atitudes concretas de amor, compaixão e justiça. A responsabilidade social da Igreja nasce do próprio caráter de Deus. Ele é justo, misericordioso e compassivo. Quando a Igreja se envolve com os necessitados, quando acolhe os marginalizados, quando luta contra a injustiça, ela está refletindo o coração do Pai. O Evangelho não é apenas uma mensagem para o espírito, mas também para a vida prática, para o corpo, para a sociedade. Ao longo da história, vemos que sempre que a Igreja assumiu sua responsabilidade social, ela impactou profundamente a sociedade. Hospitais, escolas, orfanatos e movimentos de justiça social nasceram da fé cristã. Isso mostra que a missão da Igreja é integral: proclamar a salvação e, ao mesmo tempo, cuidar das necessidades humanas. Portanto, neste primeiro slide, o que queremos destacar é que a responsabilidade social da Igreja é inseparável da sua missão espiritual. Não podemos escolher entre evangelizar ou servir, somos chamados a fazer ambos. A Igreja deve ser sal da terra e luz do mundo, proclamando a verdade de Cristo e demonstrando seu amor em ações concretas. Assim, o mundo verá que o Evangelho é poder de Deus para transformar não apenas indivíduos, mas também comunidades inteiras. Antes de avançarmos para a responsabilidade social da Igreja, é importante fazermos uma breve revisão do caminho que percorremos até aqui na disciplina de missão integral. Essa retomada nos ajuda a compreender que o tema que estudamos hoje não está isolado, mas faz parte de uma construção teológica e prática que vem sendo desenvolvida ao longo dos capítulos anteriores.
Primeiro, vimos as raízes históricas da missão integral, entendendo como ela surgiu no contexto latino-americano, marcada por desigualdades sociais, crises políticas e pela necessidade de uma teologia que dialogasse com a realidade do povo. Nesse cenário, teólogos como René Padilla e Samuel Escobar destacaram que a missão da Igreja não poderia ser reduzida apenas à evangelização verbal, mas deveria incluir também a prática da justiça e da solidariedade. Depois, refletimos sobre a relação entre a missão integral e o Evangelho pleno, compreendendo que a proclamação da salvação em Cristo deve caminhar junto com a prática do amor ao próximo. A fé sem obras é morta, como nos lembra Tiago 2,17, e por isso a Igreja é chamada a viver um Evangelho que se manifesta tanto em palavras quanto em ações. Também analisamos os riscos associados à missão integral, como o perigo do sincretismo religioso ou da diluição da mensagem central do Evangelho em pautas meramente sociais. Esse alerta nos ajuda a manter o equilíbrio, servir ao próximo sem perder a centralidade de Cristo como Salvador. Por fim, estudamos o cuidado ambiental como parte da missão da Igreja, reconhecendo que a criação também geme aguardando a redenção, como está escrito em Romanos 8,22. Assim, aprendemos que a mordomia cristã inclui não apenas pessoas, mas também a terra que o Senhor nos confiou. Portanto, irmãos, este slide nos lembra que a responsabilidade social da Igreja é a continuidade natural desse percurso. A missão integral é ampla, bíblica e prática, e nos chama a viver um evangelho que transforma vidas, comunidades e sociedades inteiras. Ao refletirmos sobre a missão integral e a responsabilidade social da Igreja, precisamos compreender o contexto urbano em que vivemos. Hoje, a maior parte da população mundial está concentrada nas cidades. Elas se tornaram centros de cultura, economia, política e espiritualidade, mas também são lugares de grandes contradições. As cidades oferecem oportunidades, mas também revelam desigualdades profundas. De um lado, temos avanços tecnológicos, acesso à informação e diversidade cultural. De outro, encontramos pobreza extrema, violência, exclusão social, solidão e secularização. Esse ambiente urbano é desafiador, mas também é um campo fértil para a missão da Igreja. O profeta Jeremias, ao falar ao povo exilado na Babilônia, trouxe uma palavra que ainda ecoa para nós hoje. Em Jeremias 29,7 está escrito: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Esse texto nos mostra que a Igreja não deve se isolar da cidade, mas deve buscar o seu bem, orando por ela e trabalhando para sua transformação. O contexto urbano exige da Igreja uma postura encarnacional, ou seja, estar presente no meio do povo, compreender suas dores e oferecer respostas que unam a proclamação do Evangelho com ações concretas de amor e justiça. Como disse Timothy Keller, a cidade é um ambiente desafiador para o ministério, mas também uma oportunidade incrível para a renovação espiritual. Portanto, irmãos, o contexto urbano não deve ser visto apenas como um problema, mas como uma oportunidade. A Igreja é chamada a ser luz em meio à diversidade, sal em meio à corrupção e testemunho vivo do reino de Deus em meio às contradições da vida urbana. Ao falarmos sobre a responsabilidade social da Igreja, precisamos começar pela identificação dos desafios sociais que marcam o nosso tempo. Não podemos agir de forma eficaz se não compreendermos as dores e necessidades que afligem a sociedade em que estamos inseridos. Entre os principais desafios, encontramos a pobreza extrema, que priva milhões de pessoas do acesso ao alimento, à moradia digna e à saúde. Também enfrentamos a violência urbana, que destrói famílias e gera medo nas comunidades. Outro desafio é a exclusão social, que marginaliza grupos inteiros, como migrantes, minorias étnicas e pessoas em situação de vulnerabilidade. Além disso, há a corrupção sistêmica, que mina a confiança nas instituições e perpétua a injustiça. A palavra de Deus nos orienta claramente sobre esse chamado. Em Provérbios 31, versículos 8 e 9 está escrito: erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Esse texto nos mostra que a Igreja não pode se calar diante das injustiças, mas deve ser voz profética em favor dos que sofrem. Identificar os desafios sociais significa abrir os olhos para a realidade ao nosso redor. Significa ouvir o clamor dos pobres, enxergar os invisíveis e reconhecer que a missão da Igreja vai além das quatro paredes do templo. A missão integral nos chama a unir a proclamação do Evangelho com a prática da justiça, lembrando que Cristo se importa com cada aspecto da vida humana. Portanto, irmãos, o primeiro passo da responsabilidade social é enxergar com clareza os problemas que afetam a sociedade. Só assim poderemos agir com sabedoria, compaixão e fidelidade ao chamado de Deus.
Ao olharmos para os grandes desafios sociais e urbanos que enfrentamos, poderíamos facilmente nos sentir desanimados. No entanto, a palavra de Deus nos mostra que, em meio às dificuldades, também existem oportunidades de renovação espiritual. As cidades, com toda a sua diversidade cultural e social, são também lugares onde o Espírito Santo pode agir de maneira poderosa, trazendo vida nova e transformação. O profeta Jeremias, ao escrever ao povo exilado na Babilônia, trouxe uma orientação que continua atual. Em Jeremias 29.7 está escrito: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Esse texto nos ensina que a igreja não deve se afastar da cidade, mas deve orar por ela, trabalhar pelo seu bem e ser instrumento de Deus em sua renovação. As cidades, apesar de seus problemas, são lugares de encontro, de criatividade, de novas ideias e de diversidade. Isso significa que também são espaços férteis para a proclamação do Evangelho. Onde há dor, pode haver cura. Onde há injustiça, pode surgir a justiça do reino. Onde há desesperança, pode florescer a esperança em Cristo. A missão integral nos lembra que a igreja deve enxergar cada desafio como uma oportunidade de testemunhar o amor de Deus. A pobreza pode ser enfrentada com solidariedade, a violência, com reconciliação, a exclusão, com acolhimento. Cada ação da igreja, por menor que pareça, pode ser um sinal do reino de Deus que já está entre nós. Portanto, irmãos, as cidades não são apenas campos de batalha espiritual, mas também campos de colheita espiritual. A igreja é chamada a ser presença viva de Cristo, trazendo renovação, esperança e transformação em meio às realidades urbanas. Ao refletirmos sobre a responsabilidade social da igreja, precisamos lembrar que a Bíblia não é silenciosa diante das questões sociais. Pelo contrário, desde o Antigo Testamento até o Novo, encontramos orientações claras de Deus para que seu povo viva em justiça, misericórdia e amor ao próximo. A primeira questão é a pobreza. Em Provérbios 14.21 está escrito: quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Esse versículo nos mostra que a indiferença diante da miséria é pecado, e que a verdadeira felicidade está em praticar a bondade. A igreja, portanto, deve ser um espaço de solidariedade, onde os pobres são acolhidos e cuidados. A segunda questão é a diversidade cultural e social. Em Gálatas 3.28 lemos: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Aqui, o apóstolo Paulo nos lembra que, em Cristo, todas as barreiras de divisão caem. A igreja deve ser um lugar de unidade na diversidade, onde todos são valorizados igualmente diante de Deus. A terceira questão é o cuidado com os necessitados. Em Mateus 25 versículos 35 e 36 Jesus disse: pois eu tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber, fui estrangeiro, e vocês me acolheram, necessitei de roupas, e vocês me vestiram, estive enfermo, e vocês cuidaram de mim, estive preso, e vocês me visitaram. Esse texto nos mostra que servir ao próximo é servir ao próprio Cristo. Portanto, irmãos, as respostas bíblicas às questões sociais são claras: amar o próximo, praticar a justiça, acolher os marginalizados e viver a unidade em Cristo. A missão integral nos chama a colocar em prática esses princípios, mostrando ao mundo que o Evangelho é poder de Deus para transformar vidas e sociedades. Ao refletirmos sobre a missão integral, precisamos compreender que a igreja não é apenas uma presença passiva no mundo, mas um agente ativo de transformação. O Senhor nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo, como está escrito em Mateus 5 versículos 13 e 14. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ser sal e luz significa influenciar, preservar e iluminar. A igreja é chamada a transformar a realidade ao seu redor, não apenas por meio da proclamação do Evangelho, mas também por meio de ações concretas que promovam justiça, paz e reconciliação. Isso envolve denunciar as injustiças, acolher os marginalizados, apoiar os necessitados e ser exemplo de vida íntegra diante da sociedade. Timothy Keller nos lembra que a igreja deve moldar narrativas e valores que impactam a cultura. Isso significa que não podemos nos conformar com os padrões deste mundo, mas devemos apresentar uma alternativa baseada no reino de Deus. Quando a igreja vive de forma coerente com o Evangelho, ela se torna um sinal visível da presença de Cristo no mundo. Portanto, irmãos, ser agente de transformação é assumir a responsabilidade de influenciar positivamente a sociedade.
É viver de forma que nossas palavras e ações apontem para Cristo. É mostrar que o Evangelho não é apenas uma mensagem espiritual, mas uma força que transforma vidas, famílias, comunidades e até mesmo estruturas sociais. A Igreja, como o corpo de Cristo, é chamada a ser instrumento de Deus para a renovação do mundo. Essa é a essência da missão integral: proclamar e viver o Evangelho de maneira que toda a sociedade seja impactada pela graça e pela verdade de Jesus. Ao refletirmos sobre a responsabilidade social da Igreja, precisamos compreender a diferença entre assistencialismo e transformação integral. O assistencialismo, embora muitas vezes necessário em situações emergenciais, não pode ser a base permanente da ação da Igreja. Ele oferece ajuda imediata, mas não resolve as causas profundas da pobreza, da exclusão e da injustiça. A missão integral nos chama a ir além. O próprio Senhor Jesus nos mostra isso em seu ministério. Ele não apenas alimentou os famintos, mas também os ensinou sobre o reino de Deus. Ele não apenas curou os enfermos, mas também os restaurou a dignidade e a comunhão. Em João 10:10 lemos: Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Essa abundância não se limita ao espiritual, mas envolve todas as dimensões da vida humana. Superar o assistencialismo significa investir em capacitação, discipulado e transformação comunitária. A Igreja deve oferecer não apenas o pão que mata a fome de hoje, mas também o ensino, a oportunidade e o apoio que permitem ao irmão viver com dignidade amanhã. Isso inclui projetos de educação, orientação profissional, apoio psicológico, fortalecimento familiar e discipulado bíblico. Além disso, superar o assistencialismo é reconhecer que a verdadeira transformação vem de Cristo. A Igreja não é apenas uma instituição de caridade, mas o corpo de Cristo no mundo. Nosso objetivo não é apenas aliviar sofrimentos, mas conduzir pessoas a uma vida plena em Jesus, onde elas possam experimentar libertação espiritual, social e emocional. Portanto, irmãos, a responsabilidade social da Igreja não é apenas dar, mas empoderar. Não é apenas socorrer, mas transformar. Não é apenas oferecer ajuda imediata, mas apontar para a vida abundante que só Cristo pode dar. Ao refletirmos sobre a missão integral e a responsabilidade social, precisamos compreender o que significa ser uma igreja vibrante. Uma igreja vibrante não é apenas aquela que cresce em número de membros, mas aquela que manifesta a vida de Cristo em todas as áreas de sua atuação. Ela é viva, dinâmica, relevante e profundamente comprometida com o Evangelho e com a transformação da sociedade. Uma igreja vibrante é marcada por uma visão clara de missão. Ela sabe que foi chamada para proclamar o Evangelho e servir ao próximo. Essa clareza de propósito gera unidade, entusiasmo e engajamento entre os membros. Além disso, é uma igreja que investe no discipulado eficaz, formando cristãos maduros que vivem sua fé de maneira prática e coerente. Outro aspecto fundamental é o envolvimento comunitário. Igrejas vibrantes não se isolam dentro de suas quatro paredes, mas se inserem na realidade da cidade, ouvindo as necessidades do povo e oferecendo respostas concretas. Elas se tornam referência de amor, solidariedade e esperança. Como disse Rick Warren, o crescimento saudável não é apenas numérico, mas espiritual. Essas igrejas também são caracterizadas pela adoração autêntica e pela comunhão verdadeira. A vida comunitária é marcada pela alegria, pelo serviço mútuo e pelo testemunho de unidade em Cristo. Essa vitalidade espiritual contagia e atrai pessoas que buscam sentido e esperança. Portanto, irmãos, uma igreja vibrante é aquela que reflete a presença de Cristo em tudo que faz. Ela proclama o Evangelho com ousadia, serve com amor, promove justiça e transforma a realidade ao seu redor. Ser uma igreja vibrante é viver a missão integral em sua plenitude, sendo sinal visível do reino de Deus no mundo. Ao refletirmos sobre a missão integral e a responsabilidade social da igreja, precisamos compreender que a diversidade e a unidade são elementos fundamentais da vida cristã. A igreja é formada por pessoas de diferentes culturas, classes sociais, etnias e histórias de vida. Essa diversidade não é um problema, mas uma expressão da multiforme graça de Deus. O apóstolo Paulo nos lembra em 1 Coríntios 1:13, acaso Cristo está dividido? A resposta é clara, não. Cristo é um só, e todos nós, independentemente de nossas diferenças, somos membros do mesmo corpo. Em Efésios 4 versículos 4-6 também lemos, há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos.
A diversidade cultural e social que encontramos nas cidades pode ser um desafio, mas também é uma oportunidade para a Igreja demonstrar o poder reconciliador do Evangelho. Onde o mundo divide, Cristo une. Onde a sociedade cria muros, o Evangelho constrói pontes. A unidade da Igreja não significa uniformidade, mas sim a celebração da diversidade reconciliada em Cristo. Na prática, isso significa que a Igreja deve ser um espaço de acolhimento, onde todos são valorizados e respeitados. Significa também que devemos aprender a conviver com as diferenças, sem abrir mão da verdade do Evangelho. A unidade não é construída sobre preferências pessoais, mas sobre a centralidade de Cristo. Portanto, irmãos, a missão integral nos chama a viver como uma comunidade que celebra a diversidade e manifesta a unidade em Cristo. Assim, a Igreja se torna um testemunho vivo do reino de Deus, mostrando ao mundo que é possível viver em amor, respeito e comunhão, mesmo em meio às diferenças. Ao refletirmos sobre a missão integral, precisamos compreender que a fé cristã não se limita ao espaço privado da devoção pessoal ou ao ambiente do templo. O Evangelho tem implicações para todas as áreas da vida, inclusive para a esfera social e política. O cristão é chamado a viver sua fé de forma pública, sendo testemunha de Cristo também em sua postura cidadã. Em Romanos 13:1 está escrito: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Esse texto nos mostra que o cristão deve respeitar as autoridades constituídas, reconhecendo que a ordem social faz parte do plano de Deus. No entanto, isso não significa submissão cega, mas uma postura responsável, ética e coerente com os princípios do reino. A postura sociopolítica do cristão deve ser marcada por 3 elementos fundamentais: justiça, integridade e serviço. Justiça, porque somos chamados a defender os pobres e oprimidos, como lemos em Isaías 1:17. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão e defendam a causa da viúva. Integridade, porque nossa vida deve refletir a santidade de Deus, mesmo em ambientes corrompidos. Serviço, porque o poder, segundo o Evangelho, não é para ser usado em benefício próprio, mas para servir ao próximo. Portanto, irmãos, a participação do cristão na vida pública não deve ser movida por ideologias humanas, mas pela fidelidade ao Evangelho. Somos chamados a ser sal e luz também na política, na economia e na cultura, influenciando a sociedade com os valores do reino de Deus. Assim, a Igreja cumpre sua missão integral, mostrando que Cristo é Senhor sobre todas as áreas da vida. Ao chegarmos ao último slide desta reflexão, precisamos compreender com clareza qual é o chamado da Igreja hoje. Vivemos em um tempo marcado por crises sociais, desigualdades, degradação ambiental, violência e perda de valores. Diante desse cenário, a Igreja não pode se omitir, mas deve assumir sua missão integral, proclamando o Evangelho e vivendo de forma prática. Jesus nos lembra em Mateus 5:16: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Esse texto nos mostra que a fé cristã não é apenas uma confissão verbal, mas um testemunho visível. O mundo precisa ver em nós a luz de Cristo refletida em nossas atitudes, em nosso amor e em nosso compromisso com a justiça. O chamado da Igreja hoje é ser voz profética, denunciando as injustiças e anunciando a esperança em Cristo. É ser comunidade acolhedora, que recebe os marginalizados, os pobres, os feridos e os cansados. É ser instrumento de transformação, promovendo a paz, a reconciliação e a dignidade humana. A missão integral nos lembra que não podemos separar evangelização de ação social. O Evangelho é boas novas para o ser humano por inteiro, corpo, alma e espírito. Portanto, a Igreja deve proclamar a salvação em Cristo e, ao mesmo tempo, lutar contra a fome, a exclusão, a violência e toda forma de opressão. Portanto, irmãos, o chamado da Igreja hoje é viver de forma coerente com o reino de Deus. Somos chamados a ser sal e luz, a proclamar e a servir, a amar e a transformar. Assim, cumpriremos fielmente a missão que o Senhor nos confiou, sendo testemunhas vivas do seu amor em nosso tempo. Ao encerrarmos este estudo sobre a responsabilidade social da Igreja dentro da missão integral, podemos afirmar com clareza que a missão que recebemos de Cristo é ampla, profunda e transformadora. Ela não se limita à proclamação verbal do Evangelho, mas se estende a todas as dimensões da vida humana e da sociedade. Desde o início, vimos que a missão integral é um chamado para unir fé e prática, palavra e ação, espiritualidade e responsabilidade social. A Igreja é chamada a proclamar a salvação em Cristo Jesus, e ao mesmo tempo, a ser instrumento de justiça, compaixão e transformação no mundo.
Como nos lembra Tiago 2,17, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Ao longo desta reflexão, compreendemos que o contexto urbano, com todos os seus desafios e contradições, é também um campo fértil para a missão. As cidades concentram pobreza, violência e exclusão, mas também oferecem oportunidades únicas para a renovação espiritual e para o testemunho do Evangelho. A Igreja, quando se envolve de forma encarnacional, torna-se sinal visível do reino de Deus em meio às realidades mais difíceis. Vimos também que a responsabilidade social da Igreja não pode se limitar ao assistencialismo. Embora a ajuda emergencial seja necessária, o chamado é para promover transformação integral, capacitar, discipular, restaurar dignidade e oferecer esperança. A verdadeira mudança acontece quando o Evangelho é vivido de forma prática, alcançando não apenas o coração, mas também a vida cotidiana das pessoas. Além disso, refletimos sobre a importância da diversidade e da unidade, lembrando que a Igreja é um corpo formado por muitos membros, reconciliados em Cristo. Também vimos que o cristão deve ter uma postura sociopolítica responsável, participando da vida pública com ética, justiça e serviço. Portanto, irmãos, a conclusão é clara. A responsabilidade social da Igreja é inseparável da sua missão espiritual. Somos chamados a proclamar Cristo como Senhor, e ao mesmo tempo, a viver de forma que reflita o seu amor e a sua justiça. Assim, seremos fiéis ao chamado da missão integral, testemunhando com palavras e obras que o Evangelho é poder de Deus para transformar vidas, comunidades e sociedades inteiras. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por este tempo de reflexão sobre a missão integral e a responsabilidade social da tua Igreja. Reconhecemos que tu és o Criador de todas as coisas e que nos chamaste para sermos sal da terra e luz do mundo. Pai amado, confessamos que muitas vezes temos falhado em viver a fé de forma prática. Temos nos preocupado apenas com nossas próprias necessidades e, por vezes, deixamos de enxergar a dor do próximo. Pedimos perdão por nossa indiferença e pedimos que o teu Espírito Santo renove em nós a compaixão e o compromisso com a justiça. Senhor, dá-nos olhos para ver os necessitados, ouvidos para ouvir o clamor dos pobres e mãos dispostas a servir com amor. Que a tua Igreja seja um espaço de acolhimento, esperança e transformação. Que possamos proclamar o Evangelho não apenas com palavras, mas também com obras que glorifiquem o teu nome. Pedimos também sabedoria para agir de forma responsável em nossa sociedade. Que sejamos cidadãos íntegros, comprometidos com a justiça e com a verdade. Que a nossa postura pública reflita os valores do teu reino e que sejamos voz profética contra toda forma de opressão e injustiça. Senhor, que a tua Igreja hoje seja fiel ao chamado da missão integral. Que possamos viver como testemunhas vivas do teu amor, proclamando Cristo como Senhor e servindo ao próximo com dedicação. Oramos com fé e gratidão, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.